EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 66 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos textuais. E como detalhamento deste objeto, nós vamos trabalhar com o conceito de resumo, ok? Então, vamos começar mais uma aula. Ao longo de toda a nossa vida escolar, a palavra resumo apareceu com bastante frequência, certamente. É bastante comum ouvir alguém nos solicitar para resumir algo, para colocar de maneira mais concisa a informação, certo? Mas vamos trabalhar nesta aula com a questão da conceituação, da aplicação e dos tipos de resumo, porque sim, resumo, embora nós tenhamos uma ideia do que signifique, tem aí várias formas de proceder a este gênero textual e fazê-lo acontecer, né? Então, para começo de conversa, vamos observar um resumo acontecendo aí como objeto de comunicação, como experiência comunicativa na nossa vida cotidiana. Por exemplo, embora esteja aí caindo um pouco no gosto dos brasileiros, mas a novela ainda segue sendo algo que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, aquele horário reservado para assistir aquele programa de entretenimento ali que traz, né, uma história sendo contada por personagens da forma na televisão aberta, correto? Há várias emissoras que desenvolvem esse gênero dramático. E justamente por isso, existe, né, algo que a gente antigamente encontrava em revistas impressas, em jornais impressos, e hoje em dia há páginas de internet especializadas, que são os resumos, né? A gente acessa aquela página e aí a gente tem acesso ali ao resumo diário daquilo que vai acontecer durante a semana da minha novela, né? Então, de certa forma, eu já me organizo para saber o que vai acontecer, o capítulo que eu não posso perder de jeito nenhum. Enfim, vou me integrando dos fatos e sabendo me localizar durante a semana em relação àquela novela que eu estou acompanhando. No caso aí nós trouxemos um exemplo, né? Sobre o resumo da novela Renascer, né? E aí seria aquele resumo do que iria acontecer no episódio que iria ao ar no dia 20 de maio, que era uma segunda-feira, né? Nós trouxemos então exemplo somente de um dia, certo? Então, tem aí os nomes dos personagens e assim por diante, né? Morena se assusta quando Teca afirma que o tiro que feriu José Inocêncio e matou Belarmino foi dado pela arma fixada em sua parede. Inácia revela a pastor Lívio sua desconfiança sobre Teca. Mariana fica apavorada ao acordar com Teca mirando a arma de Belarmino contra ela. José Inocêncio discute com Inácia, que critica o patrão por não aceitar o casamento de João Pedro. Tião tem receio de que o plano para enganar Egídio não dê certo. Marçal estranha o fato de Dona Patroa querer ir à casa de Jacutinga. Joana exige, na frente de Tião, que Egídio dê o dinheiro prometido para o marido. Então, nós podemos observar aí como este resumo se refere a um capítulo de novela que, em poucas linhas, traz os fatos principais. É importante e interessante notar que é um texto, neste caso desse resumo, focado nas ações das personagens, as ações principais. E é um texto todo composto por, né, períodos simples, né? A personagem tal faz tal coisa, aí ponto seguido. Aí vem um outro período dizendo o que o outro personagem foi fazendo e assim por diante. Justamente para que o leitor deste resumo tenha acesso justamente às ações principais das personagens, porque é o que ele quer fazer.
E assim, quando ele lê este texto, ele consegue ter uma visão geral de um capítulo que dura aí em uma média de uns 50 minutos em algumas poucas linhas e, mais uma vez, ele consegue ter noção de quais acontecimentos acontecerão a cada dia e vai se programando para assistir a cada episódio e, se for o caso, né, aquele episódio que ele não pode perder de jeito nenhum, ele pode até inclusive organizar as suas atividades afora, né, a parte de assistir a novela, de acordo com essa situação de que ele quer acompanhar este programa, né? Então, temos aí um exemplo de um resumo como experiência comunicativa presente do cotidiano das pessoas, certo? E aí, pessoal, nós podemos então chegar ao nosso conceito do que é o resumo, né? Então, iniciando, olhem só, resumo é o quê? A apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Então, olhem só, a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Bom, no nosso exemplo do resumo de novela, qual que é o texto? O texto principal é a novela. Sim, a novela é o meu texto principal. E aí, o meu resumo é justamente a apresentação concisa dos pontos principais desse meu texto de referência. Tá? E aí já pode perceber que pode ser uma novela, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um texto convencional com o qual nós estamos acostumados a lidar, não é mesmo? Pode ser uma apresentação que eu assisti, um evento ao qual eu fui. Minha professora me levou para visitar uma exposição, eu posso fazer um resumo daquela situação. Então vejam que o texto de referência pode ser de diferentes gêneros, não é? E aí, finalizando o nosso conceito, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo desse texto. Então, por isso que no meu exemplo do meu resumo de novela, nós tínhamos ali períodos simples focados nas ações das personagens, porque o que se quer com aquele texto de resumo é fornecer a visão rápida e clara do conteúdo daquele capítulo de novela que eu vou assistir ou que eu pretendo assistir. Então, entenderam que todo resumo vai partir de um outro texto, que é o texto de referência? Concordam comigo sobre isso? Eu não posso fazer resumo do nada. Ele vai ter um ponto de referência, um texto de referência. E aí, pessoal, esse meu ponto, esse meu texto de referência é que vai ser variado, não é? Como eu disse a vocês, pode ser desde um capítulo de novela até um livro, como muitos desses que nós trabalhamos aqui com vocês ao longo de todo o módulo. Podemos resumi-los também, né? E aí, para fixar essa nossa compreensão de resumo, nós trouxemos aqui um esquema para vocês. Notem o seguinte, que nós temos, inicialmente aqui ao meu lado, um grande círculo azul, correto? E aí, notem que, após o círculo maior, eu tenho dois círculos, um menor que o outro, correto? Mas notem que a forma de círculo permanece e a cor desse círculo também permanece. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar para vocês que o produto final, que é o meu resumo, ele vai manter as informações principais, certo? Aqui no caso, é o círculo que é azul. Mas ele vai manter as informações principais e vai trazer essas informações principais em formato conciso, menor, com menos palavras, de uma forma que nós possamos justamente observar e ter acesso ao essencial do texto de referência a partir deste texto menor, que é o meu resumo. Então, entendemos o seguinte, o círculo maior azul aqui seria o meu texto de referência e o meu produto final ali, o círculo menor, seria, de fato, o meu resumo, o meu produto final, ok? Aqui a gente observou, então, na forma de um esquema, esse processo do resumo. E como eu disse a vocês, um resumo, ele vai sempre ter um ponto de referência, um texto de referência ao qual ele vai, de fato, resumir. E aí, já mostrei o resumo de um capítulo de novela, agora eu vou trazer um resumo que é o que nós chamamos de sinopse. Em geral,
quando nós compramos um livro ou quando nós nos interessamos por um livro, nós podemos buscar na internet a sinopse. Ou ainda, se estivermos em uma livraria ou em um local que vende livros, nós podemos pegar esse livro e ler a sinopse dele, que em geral está na parte da capa que fica na costa do livro, na parte de trás do livro, certo? E aí o que é a sinopse? É justamente linhas gerais, o que vai acontecer naquele livro, de maneira bastante geral, tá bom? E aí nós trouxemos um exemplo do romance O Cortiço, que é um romance do naturalismo, certo? Um dos principais exemplos de naturalismo da literatura brasileira, certo? E diz o seguinte: João Romão, na obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, busca o enriquecimento. Para isso, o dono do cortiço explora os empregados de seu comércio e, principalmente, sua amante Bertoleza, escrava fugitiva que João enganou com uma carta de alforria falsa para conquistá-la. O personagem tem como rival Miranda, com quem se alia mais tarde por interesse para alcançar o prestígio social. João Romão pede a filha de Miranda em casamento e, para se livrar da amante Bertoleza, que poderia atrapalhar seus planos, entrega a personagem aos seus antigos senhores. Então vejam que a partir dessa sinopse que nós acabamos de ler e compartilhar com vocês, eu tenho justamente linhas gerais do que acontece nesse romance O Cortiço. E vejam que são as linhas gerais aí centradas a partir das ações do personagem João Romão. Isso porque, nesse caso, ele será protagonista dessa história, o personagem mais importante. Longe de ser um herói, conforme nós podemos ter aí, a partir das ações dele, então, temos uma sinopse do que vai acontecer com essa personagem, as ações que ele vai tomar e de que forma ele vai se comportando ao longo da narrativa, para que quem lê esta sinopse na internet ou, de repente, no livro físico, lá na livraria ou no lugar que venda livros, possa se interessar, porque fica pensando, meu Deus, como é que o cortiço vai se formar? Como é que acontece esse processo aí entre Bertoleza e João Romão? Como é que ele chega a pedir a outra moça em casamento? Como é que ele é tão cruel a ponto de entregar Bertoleza para os seus antigos donos? Então, se esse for o seu estilo de leitura, isso vai aguçar a sua curiosidade e a sua vontade de ler este texto. Essa sinopse poderia, inclusive, não ser focalizada a partir das ações de João Romão. Ela poderia estar em linhas gerais e partindo da própria constituição do cortiço, como o cortiço se forma, como ele é construído e como ele vai se desenrolando até o fim da narrativa. Ou ainda, associar o cortiço com a escola literária da qual ele faz parte, que é, no caso, o naturalismo, mostrando aí pontos desse naturalismo presentes nessa obra, O Cortiço, certo? Então, são muitas possibilidades, mas o que nós temos que entender é que, então, temos aí mais uma forma de compor um resumo, que no caso aí é na forma da sinopse. Então, já vimos o resumo de novela e vimos a sinopse. E só para finalizar e antes de avançarmos, dá para ter sinopse também de novelas, de filmes, de séries televisivas, de livros, como eu mostrei para vocês. A sinopse é realmente um tipo de resumo que nos mostra e que é muito utilizada justamente para esses produtos de consumo de entretenimento, certo? É realmente um exemplo de resumo bastante frequente no nosso cotidiano, ok? E aí, então, eu já apresentei também para vocês um conceito inicial do que seja o resumo, correto? Mas nós vamos avançar, tá bom? E avançando, nós vamos encontrar um outro conceito de resumo. Olhem só, acompanhem. Resumo
é um gênero em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma a produzir um novo texto de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Então, neste conceito aqui, nós apresentamos justamente a ideia do texto-fonte. Se lá no contexto inicial nós falávamos apenas em texto, aqui nós deixamos claro que é um texto-fonte. De novo, este texto-fonte pode ser o mais variado, né? E vai desde o texto convencional, que nós estamos habituados a chamar de texto, né? Que são ali os parágrafos, as frases, as palavras, não é mesmo? Até outras formas que nós não costumamos chamar de texto, mas que sim, são textos, porque são experiências sociocomunicativas, né? A interação através de experiências comunicativas são entendidas como texto. Então, por isso que eu posso elencar aqui a novela, o texto literário, o filme e até mesmo uma apresentação a qual eu vá assistir como esse meu texto-fonte. E o objetivo final é apresentar essas informações principais de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Enfim, o importante é isso, as informações principais devem ser preservadas, ok, pessoal? Não podemos nos desviar desse foco, tá bom? Manter as informações principais e trazê-las da forma mais sintética, num texto que vai ser menor. E outra coisa extremamente importante é fazer o processo da reescrita dessas informações com aquilo que nós chamamos de as nossas próprias palavras, porque isso demonstra que, de fato, nós conseguimos compreender o texto-fonte e trouxemos essas ideias principais para o nosso resumo. Daqui a pouco nós vamos enfatizar esse passo a passo da elaboração do resumo, ok? E aí, vamos agora compreender que existem tipos de resumo, não é? Os tipos de resumo, nós trouxemos 3 desses principais tipos. A professora apresentou para a gente a sinopse e o resumo de novela. São os nossos gêneros textuais que se configuram como resumos, tá? São os textos circulando socialmente. Aqui é uma tipificação, uma classificação mesmo, tá bom, gente? Então, nós vamos ter um resumo que nós chamamos de resumo indicativo, que é aquele que, por meio do qual se expõe uma ideia geral do conteúdo do texto. E ele destaca apenas os pontos principais. Esse resumo é também chamado de descritivo. É adequado ao conteúdo de folhetos de propaganda, catálogos de editoriais, livrarias e resumos de obras, que é, então, o resumo com o qual nós temos mais intimidade, mas vamos dizer assim, quando a gente fala em resumo, a ideia de resumo que já temos em mente vai justamente se associar com esse resumo indicativo, né, que é esse processo de trazer a informação de maneira concisa, de uma forma justamente aí relacionada a uma coisa mais descritiva, mais indicativa das informações principais, correto? Mas para além do resumo indicativo, nós temos o resumo informativo. Acompanhem, olhem só. Ele é mais solicitado em trabalhos acadêmicos, sejam eles produções monográficas ou artigos científicos. Esse resumo informativo expõe finalidades, metodologias, resultados e conclusões de um texto resumido, do texto-fonte nesse caso aí. Informa dados quantitativos e qualitativos. Então vejam que esse informativo, ele vai estar mais associado a esse ambiente aqui de comunicação, tá? O acadêmico, porque ele vai justamente se dedicar a resumir trabalhos acadêmicos. Então, daqui a pouco, vocês vão estar na universidade e vão se deparar com a escrita de trabalhos monográficos, ou então com a escrita de artigos científicos que são resultados de algum estudo, alguma pesquisa que foi feita. E aí, gente, nesse resumo que é informativo, ele deve conter ali finalidades, metodologias do estudo que foi feito, os resultados apresentados e as conclusões. Todos esses elementos fazem parte de um texto maior, de uma monografia, de um artigo científico. Mas aí, pessoal,
o que vai acontecer é que, em geral, em especial no artigo científico, escreve-se um resumo logo no início desses trabalhos. E esse resumo vai resumir toda a situação que foi obtida ali a partir daquele resumo. Então vejam que, de fato, estamos diante ali de um tipo de resumo bastante específico, que é o da esfera acadêmica, ok? E aí, finalizando essa questão dos tipos de resumo, nós temos aqui as resenhas. E as resenhas, elas são semelhantes a um resumo informativo, só que elas vão além. Além de fazer a parte informativa, conforme nós vimos aqui, elas são acrescidas de uma crítica, ou seja, de uma questão de emissão de opinião, tá? Por crítica, não entendam somente falar mal de alguma coisa, não é isso. Crítica é a questão da emissão de uma opinião sobre alguma coisa, sobre o elemento, sobre o texto-fonte que está passando pelo processo de resumo, de resenha nesse caso. E aí, você pode resenhar sobre uma festa da qual você participou, sobre um festejo que é comum no seu município. Então vejam que as aplicações do resumo, elas são bastante abrangentes. E por isso mesmo, nós vamos avançar agora para reconhecer aí as características de um bom resumo. Vamos lá. Então, um resumo é considerado bom quando ele apresenta de forma sucinta e objetiva o assunto do texto-fonte, né? Lembra, todo resumo parte de um texto-fonte. E aí, nesse meu resumo, eu vou ter o assunto desse texto-fonte. E também é um texto que respeita a ordem das ideias e fatos apresentados nesse texto-fonte, ok? E aí também é um texto que emprega uma linguagem clara e objetiva, optando por sentenças curtas, como nós vimos lá na abertura com o nosso resumo de capítulo de novela, né? Tinha ali sentenças curtas, períodos simples, com as ações das personagens, né? E é também um texto que dá preferência à forma impessoal da linguagem, ou seja, em vez de usar o eu ou o nós e verbos flexionados para esses pronomes, dá-se preferência a utilizar ele, ela, eles, elas, porque é aquela questão de a pessoa da qual eu estou falando, ou seja, o assunto do qual eu estou tratando. Então, é o uso dos verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? E então, se ouvir as características do bom resumo, gostaríamos então de observar como fazer esse bom resumo. Então, vamos lá? Olhem só. Importante, primeiro ponto, ler e reler o texto-fonte, tá? Para que eu possa entendê-lo e compreender a sua ideia principal, eu preciso ler mais de uma vez, correto? E aí eu preciso buscar os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais desse meu texto-fonte. Depois, organizar essas ideias principais e, por fim, escrever o texto do resumo com as suas próprias palavras, né? Com as minhas próprias palavras, ou seja, evitar copiar as frases do texto-fonte, evitar copiar passagens integrais do meu texto-fonte, ok? E aí, depois de definir o que é o resumo, de observar as qualidades de um bom resumo e também um passo a passo de como fazê-lo, nós vamos praticar um pouco ainda aqui na aula. E para isso, vamos então ao nosso texto-fonte que fala sobre a família real no Brasil e ele por si só já é um texto bastante curto, então prestem atenção. Vamos praticar. Família real no Brasil. Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, o Brasil. Contou neste empreendimento com a ajuda dos aliados ingleses. E então, pessoal, supondo aí que nós fizemos a leitura deste breve texto mais de uma vez, nós vamos então observar
aquela questão da separação, né, entre a informação principal e as informações secundárias. Eu preciso disso para constituir um bom texto de resumo, né? Então, aqui ao meu lado, eu tenho justamente, olhem só, acompanhem aqui, a questão da minha informação principal. Qual que é neste texto? Dom João transferiu a corte portuguesa para o Brasil. Esta é a minha informação principal. E aí as informações secundárias vão se conectar a ela. São importantes também, mas elas dependem dessa compreensão da minha informação principal, tá? Então, olhem só. Portugal estava prestes a ser invadido por tropas, né, francesas comandadas por Napoleão. Esta é uma informação secundária que se liga aqui à minha informação principal. Adiante, nós temos aí também que o Brasil era a colônia mais importante de Portugal, né? E aí essa é uma informação secundária também que se liga àquela ideia inicial, né, que é da transferência da família real portuguesa para o Brasil. O Brasil ainda era colônia de Portugal. E, por fim, os portugueses contaram com a ajuda dos ingleses nessa viagem, nesse processo aí. Então, fiz essa questão da separação do que é a ideia principal e do que é a ideia secundária e como que essas informações elas precisam estar presentes no meu texto de resumo, mas lembrando, escrevendo-as com as minhas próprias palavras. E aí uma dica interessante para nós nesse processo é que nós podemos organizar essas informações na forma de um esquema, para que nós possamos então nos guiar da melhor forma possível e não nos atrapalharmos, vamos dizer assim, com as informações, né? Então, eu tenho lá, inicialmente, que o tema, né, desse meu texto fonte, desse meu texto de base, é a família real do Brasil. E que a minha informação principal é a questão de que Dom João transferiu a corte portuguesa para o Brasil. Esta é a informação principal. E aí, as demais informações, as secundárias, estão conectadas a ela, né? Então, olhem só. Portugal estava prestes a ser invadida por tropas francesas comandadas por Napoleão. O Brasil era a colônia mais importante de Portugal. E os portugueses contaram com a ajuda dos ingleses nesse processo. Então vejam que eu organizei e aí eu visualizei de maneira mais clara justamente esse processo da hierarquia da informação principal e das secundárias. Isso pode me ajudar tanto na questão da escrita do meu resumo, como também num processo de estudo de um texto maior e mais complexo, tá? Uma outra dica, para além de fazer o esquema, é fazer um questionário. Olhem só. Nós podemos, então, fazer perguntas para o meu texto fonte. E essas perguntas vão trazer para mim as informações mais importantes contidas ali naquele texto. Então, por exemplo, qual o fator determinante culminou na vinda da família real portuguesa para o Brasil? Né? Qual foi esse fator? E aí eu vou ter justamente ali uma informação muito importante. Olhem aí. Por que o Brasil foi escolhido como destino, já que Portugal possuía outras colônias? E aí uma outra pergunta que eu posso fazer para o meu texto. Como Portugal conseguiu realizar esse movimento tão ousado? Então vejam que com essas perguntas, eu vou extraindo as informações mais importantes do meu texto de base, do meu texto fonte. E aí o meu resumo precisa ser capaz de respondê-las. Então vejam que fazer perguntas é também uma forma de avaliar o meu resumo e verificar como é que está o meu produto final, este meu resumo. E aí, então, depois de fazer esse processo de analisar informação principal, secundárias e essas dicas e todo esse estudo que nós fizemos sobre o resumo, nós vamos então finalizar a nossa aula com o nosso último entendimento sobre o que é um resumo. Olhem só na cartela, acompanhem só. O resumo é, portanto, uma das técnicas de estudo mais eficazes para fixar o conteúdo e ter melhores resultados. Então vejam que para além de ser uma forma de repente de avaliação, para além de ser também ali uma forma de repente entregar para o seu professor para comprovar que você fez a leitura daquele texto, resumir um texto é também uma forma de estudo, porque você faz ali esquemas,
perguntas sobre o texto, e aí você passa para o processo justamente de fixação daquele conteúdo, ok, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando essa aula na qual nós abordamos a questão do resumo.